Futebol, aprender a ensinar. Preparação dos profissionais que formam os atletas é fundamental para a eficiência nesse processo. O homem que joga é que dá sentido ao jogo, mas é o homem que joga livremente, com satisfação, que é capaz de transformar. Um dia, a imaginação foi mais importante que o saber, mas para se criar, antes de tudo é necessário elaborar. E o futebol, com certeza é necessária a preparação gradual para as realizações e concretizações que nele se objetiva. Se há coisas difíceis de saber e entender, uma delas é o futebol, e não existe esporte tão fascinante e ao mesmo tempo simples, e por isso tão popular, e um dos seus enigmas é o fato de ser mais fácil aprender a jogar do que aprender a ensinar. Nos anos 50, o Brasil encantava o mundo com sua arte de jogar futebol, e num jogo entre Brasil contra Suécia, partida vencida pelo Brasil por 7-1, muitos fãs e especialistas da época ficaram encantados com os jogadores brasileiros, com seus passes, dribles, fintas, etc., e concluíram que a partir desses fundamentos, treinando todos os dias se igualariam ou até seriam melhores que nós. O tempo foi passando, e durante esse tempo, os europeus e o mundo chegaram à conclusão de que a forma pedagógica de ensino para o futebol estava sendo aplicada de forma contrária às qualidades e exigências atuais da modernização do futebol. Exigem de todos os envolvidos dentro desse processo, um programa de desenvolvimento técnico-tático, físico e mental, sistematicamente controlado. Os problemas e questões que surgem para o ensino para as diferentes faixas etárias, tais como: qual o período que deve começar a especialização? Como devem ser os exercícios técnicos, táticos para as diferentes faixas etárias? Que elementos técnicos, táticos devem ser usados para as diferentes faixas etárias? Como será a estrutura das sessões de ensino para as diferentes faixas etárias? Todo o trabalho atual dentro da prática do futebol, independente da faixa etária, consiste no trabalho que tem início nas realizações de jogos em forma de treinamentos. Assim, o processo de aprendizagem deve ser um processo racional e fundamentalmente baseado em forma de jogos, baseados no programa de desenvolvimento técnico-tático, físico e mental. A tarefa mais difícil que se coloca no ensino e na aprendizagem nos treinos de futebol, e a de correlacionar os meios didáticos a se utilizar, com a lógica de dentro do jogo. Por isso, tão importante como a análise do jogo para se poder compreender sua lógica, é entender sua natureza, método de ensino que será aplicado e análise escolhida, também são determinantes para uma via de eficiência e sucesso. É necessário garantir durante os treinamentos situações reais e mais próximas da realidade que se apresenta nos jogos, ou seja, uma atividade verdadeiramente como se vê e como se sente, proporcionando de forma sistemática e afetiva o máximo de oportunidades no ataque e na defesa, mantendo deste modo um nível de motivação elevado. Quanto menor for o número de jogadores dentro de um campo reduzido, maior será o número de vezes que o jogador será solicitado para as ações específicas do jogo, e maior também a oportunidade de um desenvolvimento individual. Com base na análise da estrutura geral do jogo, que se expressa por uma situação: goleiro, mais 10, contra 10, mais goleiro. É o posicionamento e a mobilidade dos jogadores entre uma mesma equipe, com ou sem bola, que constituirá uma primeira etapa na via da simplificação: 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, 7 contra 7, 9 contra 9, da estrutura complexa do jogo, tornando as resoluções e os problemas fáceis de entender e de assimilar, e lógica para os jogadores. Situação fundamental do jogo: defesa contra ataque. Para se compreender a lógica do jogo, é preciso viajar pelo seu interior, por isso é necessário tornar as coisas mais simples, sem desvirtuar sua natureza fundamental, ou seja, sem tirar a virtude e o merecimento. Em cada momento do jogo, ao tornar as tarefas de ataque e defesa, que cabe a cada uma das equipes,
Independente de ter ou não posse de bola, atacar e defender constitui para o atleta atitude de base interdependente e indissoluvelmente ligada umas às outras. Já os comportamentos técnico-táticos se expressam de forma antagônica durante o jogo. Deste modo, no dado momento do jogo, a evolução dos diferentes comportamentos técnico-táticos de uma mesma equipe revestem-se num plano de atitudes de mesma significação, orientadas em função de uma meta comum para as duas equipes. Assim, as relações das ações tais como anulação das ações ofensivas, recuperação e manutenção da bola para a criação de situações de finalização, e ainda a criação de vantagens propriamente dita, etc. Todas essas situações devem ser realizadas em treinamentos, através de jogos auxiliares, técnico-tático, físico e mental, mas desde que o instrutor, treinador ou orientador, que esteja trabalhando saiba exatamente diferenciar os objetivos para qual faixa etária estará direcionando o objetivo proposto, e também que esteja dentro de um programa de desenvolvimento.